Hoje nós temos a honra de ter entre nós Sandra Grosten. Ela é um membro, uma figura muito importante da Escola Brasileira de Psicanálise, é a AME, AE em exercício. O ano passado abriu o nosso seminário e hoje está aqui para nos trazer algumas reflexões sobre a realidade virtual na experiência analítica. Então, Sandra, você tem a palavra. Obrigada, Analícia. Bom, é um prazer para mim estar na Bahia, né? Pelo menos a gente tem essa vantagem, né, do virtual, dá para a gente se sentir um pouco mais presente em alguns lugares. Então, é um prazer realmente estar com vocês hoje. Agradeço muito Analícia Calmon e Sônia Vicente, que entraram em contato comigo e me fizeram esse convite, e que, obviamente, por um lado, a gente agradece e, por outro, trabalha, né? Eu acredito que todos nós estamos às voltas com essas reflexões, né? Eu queria deixar claro que eu não estou falando da realidade virtual em termos dessa tecnologia, né, dos jogos e etc. Eu estou fazendo talvez um uso um pouco excessivo do termo, mas é para poder localizar a nossa situação hoje enquanto analistas com esse tipo de atendimento que nós estamos fazendo, praticamente todos nós, né? Eu usei 4 referências. Uma muito mais do que as outras, mas eu usei... Obviamente, eu não teria como não recorrer ao texto do Freud, né? Porque... Deixa eu pegar aqui para deixar perto, para não ficar invadindo a minha tela. O texto principal, que foi aquele que eu sugeri, que saiu no cartaz, da psicanálise em suas relações com a realidade, que é um texto do Lacan de 1967, publicado nos Outros Escritos, na página 350 da versão em português. Dei uma repasseada, digamos assim, no texto do Freud sobre as formulações sobre os 2 princípios do funcionamento psíquico. Eu estou usando atualmente a edição da Companhia das Letras, então esse texto, nessa versão da Companhia das Letras, se encontra na página 108. Tá? Eu não vou me deter muito, mas eu estou dizendo que eu passei novamente um olhar sobre esse texto. Eu também recorri a essa compilação que se chama A Seção Analítica dos Riscos Éticos da Clínica, né, que é um texto de vários autores, temos amigos aqui do Brasil, da França, da Argentina, enfim, uma compilação de vários textos que eu vou usar pontualmente alguns comentários desse livro. E, finalmente, eu também dei uma lida rápida numa publicação que saiu, eu acredito que é dia 1º de junho, acho que sim, que é da New Yorker, né, onde o articulista trabalha esse momento, faz um comentário longo, um artigo bastante longo, onde ele trabalha a questão do tratamento online, né, que os psicanalistas e em geral estão fazendo por conta da quarentena, da pandemia, etc. Então, o texto base é o texto do Lacan, mas eu também usei um pouco as referências, essas que eu acabei de citar para vocês. Então, voltando, né, vou começar as minhas ponderações, né, como é que eu estou refletindo sobre
essa nossa realidade, porque eu realmente, sendo, enfim, de uma maneira um pouco insistente nesse termo, né, eu fui trabalhar o texto do Lacan, porque me parece que ali ele diz que a psicanálise tem algumas relações com a realidade, né? Então, eu vou pontuar algumas que eu pude perceber, não é? Nesse texto e a tentar articulá-las para o momento que a gente vive hoje. Então, a primeira relação que ele estabelece, logo no primeiro parágrafo, é bastante pontual. Ele vai dizer que a psicanálise é a realidade. Claro que ele não diz assim, né? Eu é que estou fazendo esse recorte, porque ele, claro, é Lacan, então ele põe entre uma afirmação e outra alguma consideração, né? Então, ele vai dizer, por mais espantoso que possa parecer, direi que a psicanálise, aí vem, ou seja, aquilo que um procedimento inaugura como campo para a experiência é a realidade. Então, me parece que, começando já, né, com essa afirmação bastante pontual, para a gente conseguir, ao final, talvez, né, delimitar o que nós estamos chamando de realidade. Uma outra relação que ele estabelece entre a psicanálise e a realidade, ele vai para a filosofia, né, dizendo que ele é realista, né? Eu não vou entrar, né, no detalhe, porque, obviamente, a gente já tratou disso de várias maneiras, mas apenas para pontuar as diferentes relações que o Lacan está estabelecendo entre psicanálise e realidade. Ele está se contrapondo ao idealista, né? Então, assim, Lacan ele vai pontuar a relação da psicanálise com essa abordagem do realismo clássico, do realismo medieval, não do realismo, digamos, moderno, né? E ele vai se perguntar o que é que, então, faz com que a psicanálise seja freudiana. Eu estou seguindo um pouco o raciocínio que ele vai fazendo no texto. O que é que nos garante, talvez, eu poderia dizer isso, que aquilo que a gente faz, e eu acho que esse que é o tema que me interessa abordar com vocês e discutir com vocês, né? O que é que garante que aquilo que a gente faz se mantém no campo da psicanálise enquanto freudiana, né? E essa pergunta está no texto, e a resposta que ele vai dar uma resposta positiva, no sentido de dizer que o que garante que o que a gente faz, né, e assumindo que nós estamos fazendo a mesma coisa que ele está propondo aqui no texto, tem como fundamento a associação livre, ou seja, se nós nos mantivermos com isto que define, né, o trabalho proposto por Freud a partir da associação livre, a gente está mais próximo possível da psicanálise freudiana. E aí ele vai fazer algumas considerações do que não é, e sempre com essa perspectiva da realidade, né? Ele vai dizer que a psicanálise não é, né, uma assunção mística que possa ir além do sentido de realidade, ela não é, né, aquilo que se preocupa com um ser universal, que se manifesta enquanto uma imagem, né? Podemos pensar em termos de algo mais religioso. A psicanálise, ela também exclui qualquer mundo que proponha uma mutação da consciência. Ele está se referindo aqui ao uso de psicotrópicos ou de alucinógenos ou coisas assim.
ela também não é alguma coisa que busque uma ascese do conhecimento, ela também não busca uma efusão comunicativa, e nada que a gente possa dizer a respeito da interpretação em psicanálise pode ser entendido como uma hermenêutica, né? Então, ele vai marcando, eu não vou pontuar o texto, né, passo a passo, porque eu acho que ficaria muito cansativo, apenas estou salientando aquilo que nos interessa em termos da realidade, ou das relações que a psicanálise mantém com a realidade, mas que me parece importante lembrar esses pontos que eu acabei de ressaltar. Ele chama atenção para um aspecto que eu poderia dizer, que eu vou desenvolver um pouquinho mais lá na frente, mas que, seguindo, né, o próprio texto, ele vai falar de algo onde a psicanálise também corre o risco de se adaptar a uma realidade. Como é que ele fala isso? Eu entendo assim o que ele diz aqui da seguinte maneira, que é difícil nós sabermos o quanto que a psicanálise interferiu ou teve alguma influência em Hitler, mas ele vai dizer que o contrário, né, o que poderia ter de efeito na psicanálise, podemos pensar do Hitler ou do nazismo, seria essa configuração do conceito de eu autônomo. Eu entendo isso, já vi em outros textos, não nesse necessariamente, que a mudança dos analistas fugidos do nazismo na Europa, que foram para os Estados Unidos, para poder se adaptar à realidade e ao contexto americano, ele vai dizer os analistas da Quinta Avenida, ele usa essa referência aqui, eles precisaram modificar a psicanálise para essa adaptação. E que essa modificação, então, evidentemente, ele está fazendo, ele chamou de algo, uma conexão abusiva, né? Que claro, a gente pode perceber que há aí bastante ênfase, né? O quanto que o contexto, o American Way of Life, que ele vai dizer, né? Interferiram na formulação da psicanálise a partir dessa referência do eu autônomo. E que, portanto, essa relação com esse contexto produziu algo que seria distante, muito distante, da psicanálise freudiana, né? E aí ele vai marcar outras relações da psicanálise com a realidade. O que ele chama atenção para relatividade, aquilo que é relativo, né? Ele diz o seguinte: a relatividade introduzida pelo inconsciente se inscreve na realidade. Isto quer dizer o quê? Como é que eu entendi isso? Aquilo que o inconsciente produz de relativo, né, produz algo na própria realidade e que ela não pode ser questionada em si mesma. A realidade não é interpretável. E ele vai dizer que é por isso que Freud usou o termo, meu alemão é muito
eu desconheço, não sei falar alemão, eu vou tentar só reproduzir pelo que eu consigo entender em termos de som aqui. Freud vai usar o conceito de Realität, né? Realität, não sei se é assim que fala, e não o de Wirklichkeit, né? Que é um termo também bastante usado na filosofia. Miller volta muitas vezes a isso. Quer dizer, há uma diferença em termos do termo em alemão, se Freud preferiu este para dizer algo diferente, né, do que se ele tivesse usado o outro. E o que ele usou aqui é para marcar esse ponto de que a realidade não é interpretável, é assim que eu entendi. É uma outra relação, né, da psicanálise com a realidade. Mais uma que ele chama a atenção, que é bastante conhecida nossa também, que a psicanálise não é uma visão de mundo, né? Se a psicanálise não é uma visão de mundo, que também poderia se confundir, né? A realidade em termos de algo mais relativo, nesse momento a nossa realidade é isto ou é aquilo, né? E que, portanto, se ela não é uma visão de mundo, né? Em que medida a gente poderia incluir, e isso eu acho bastante importante para o momento atual, né? Ele já faz essa crítica em relação aos psicanalistas que foram da Europa para os Estados Unidos, mas em que medida a psicanálise ela é um processo de adaptação. Não só em termos da clínica enquanto um processo adaptativo, ele está criticando, evidentemente, mas também, e eu acho que é aí que entra a nossa discussão hoje, é isso que eu gostaria de aprofundar com vocês, se o que nós estamos fazendo como clínica, através desse método nosso aqui, é uma tentativa da adaptação a uma realidade que nos impõe, né? Quer dizer, assim como o American Way of Life impôs uma mudança tal à psicanálise que foi preciso, então, mudar os conceitos, enfim, se desviar completamente da proposta freudiana, se o que nós estamos fazendo hoje também correríamos esse risco, né, de estarmos buscando um meio adaptativo e que vai, então, consequentemente, impactar na psicanálise que nós estamos fazendo e de vários pontos de vista, né? Não só com esse questionamento do processo adaptativo, que eu acho que é fundamental. Como é que ele vai dizer que a psicanálise não é adaptativa? Então, a realidade não é passível de interpretação e a psicanálise não visa que o sujeito em análise procure se adaptar a uma realidade, né? Ele vai dizer que, para Freud, então, o processo secundário, ele está falando, né, dos dois princípios, tanto o princípio do prazer como o princípio da realidade, retomando o processo primário e o processo secundário, para chamar a atenção que, com o advento do princípio da realidade, ele produziu uma modificação no princípio do prazer. Então, o prazer mudou de valor. Por que eu estou chamando a atenção para isso nesse momento em que eu estou às voltas? Eu acho que o que eu entendi da proposta, né, desse seminário é levantar questões a respeito da nossa clínica usando essa tecnologia. Eu acho que isso que me interessa, eu estou num momento absolutamente de reflexão mesmo, né? De um lado, eu estou usando a tecnologia para atender meus pacientes. De outro, eu nunca usei como paciente, eu nunca fui atendida desta maneira, né? Apesar de já em outros momentos, não só nesse momento de pandemia, usar esse método como analista, ou seja, um paciente que viajou, um paciente que mudou, um paciente que, por algum motivo, não pode ir até o consultório, uma sessão ou outra, ou mesmo um período de análise,
Mas como analisante eu nunca experimentei esse meio, né? Então, evidentemente que a gente tem clareza de que se trata de algo que a realidade nos impõe, esse confinamento, toda essa problemática de não termos como sair de casa, né? Basicamente estamos todos dentro de casa. Se essa realidade propriamente dita, ela produz uma modificação naquilo que nós temos como referência primeira, né, que é a relação, se eu usar só o termo aqui do próprio texto, do princípio do prazer. Né? Então, esse princípio da realidade, usando esta realidade propriamente dita, bem do nosso cotidiano, em que medida isso produz algum efeito no princípio do prazer, a ponto de a nossa... não se trata exatamente de uma mudança de técnica, não dá para a gente dizer que nós estamos mudando a nossa prática propriamente dita. Eu acho que tem alguma coisa que precisa ser melhor explicado a respeito disso, né? Diferentemente do eu autônomo, por exemplo, que já quer dizer, aquela adaptação àquela realidade teve como consequência mudanças muito importantes que talvez, enfim, levaram, né, com que a psicanálise tomasse um rumo completamente diferente nos Estados Unidos. Nós não estamos nesse momento, evidentemente, mas eu estou tomando essa realidade do American Way of Life para poder pensar o que nós estamos fazendo hoje, o que me autoriza, eu acho que é melhor, o que me autoriza a atender desta forma e poder justificar ou mesmo não conseguir ter justificativa para isso e ter que fazer uma crítica, né? Num dos textos que eu usei, que é esse daqui da seção analítica, na introdução, tem uma introdução da Judith Millera, onde ela vai marcar que a grande distância que se estabeleceu entre Lacan e a IPA é uma distância ética, né? Então, assim, eu poria em questão, mesmo que eu esteja usando essa tecnologia, esse meio, se isso interfere de alguma maneira na ética da psicanálise propriamente dita, né? Assim, eu estou levantando questões, eu estou problematizando, né? Não estou... Por quê? Por que eu estou problematizando? Eu acho que o importante nesse sentido é dizer se é uma contingência, se é um momento de urgência, mas que, passado a pandemia, a gente volta aos nossos antigos meios, né, onde com o encontro, com a presença do analista, etc., é uma coisa. Se isto pode se configurar como uma prática mais constante, é outra, né? Então, a problematização é nesse sentido. Se a gente encontrar elementos que nos autorizem a atender desta maneira, quase que, digamos, meio que tanto faz, né? Aí a gente precisa, sim, fundamentar bem mais do que nós estamos fundamentando agora. Então, para tanto, eu estou levantando um conjunto de problemas que eu vejo como problemas nessa prática, né? Com esse recurso, digamos, né? Bom, eu não vou entrar no debate conhecidíssimo da realidade enquanto realidade psíquica,
né? Porque isso certamente nos desviaria um pouco nesse momento do que eu pretendo formalizar enquanto considerações que eu estou fazendo sobre essa nossa técnica, esse uso dessa técnica, né? E chamar atenção para o fato de que quando Lacan trabalha com o conceito e estabelece os elementos para nos dar condições, enquanto analistas, de estabelecer, né, o estatuto do ato, que eu acho que é uma das principais questões através desse, né, ter a sessão analítica, ou ter esse encontro, ou ter essa modalidade de troca, né? Mas se o estatuto do ato é completamente diferente do estatuto do fazer, né? Porque o que nós estamos fazendo nesse momento eu usaria o termo adaptação. Nós estamos adaptando a nossa clínica a esta realidade, né? Então, o que está sendo prejudicado, no meu entender, principalmente, é o ato analítico. Eu acho que isso, eu estou com muito cuidado para falar disso, porque certamente nós não estamos com nada muito estabelecido, né? Tem vários textos, vários comentários, mas no dia a dia da clínica mesmo, aquilo que precisa, que é necessário, né, para que a gente possa considerar que aquilo que foi feito tem um efeito de interpretação a partir de um ato analítico, que produziu algum tipo de corte que abre para uma outra cena, com esse recurso tecnológico, eu tenho dificuldade de localizar. Estou falando praticamente daquilo que me inquieta no meu dia a dia, né? Então, o Lacan vai dizer que na medida em que... Eu estou seguindo o Lacan o tempo inteiro, hein? Nesse mesmo texto, hein? Só nesse texto. Ele vai dizer que quando a gente... Está dando eco agora, não sei por quê. Eu tenho com o microfone aberto. Está dando eco, não sei por quê. Eu vou pensar. Quando a gente privilegia, ou quando a gente estabelece que o nosso campo de relação com a realidade visa, né, a realidade psíquica, isso implica numa queda do corpo, ou seja, o corpo sai de cena quando a gente coloca a realidade psíquica. E ele se pergunta, né, que a gente sabe, toda a questão do significante vai por essa via, que eu também não vou entrar nessas considerações, mas ele vai se perguntar por que o ser falante desvitaliza o corpo. E eu estou perguntando isso aqui nesse contexto, né, da minha fala, porque, obviamente, essa tecnologia também desvitaliza o gozo, né? Assim, o gozo não, o corpo. O meu lapso tem a ver. Desvitaliza o corpo ao, né, estabelecer, dar o gozo fica com um outro estatuto, digamos, né? Uma outra relação com a realidade que tem a ver com isso, né? Com esse corpo desvitalizado, porque estamos valorizando a fala, é que a psicanálise, nessa relação com a realidade, com esse corpo desvitalizado, cria uma barreira ao saber. Isso é importante,
Por que que é importante? Porque, de um lado, esse corpo ele está desarticulado do gozo. Então, essa barreira que é criada a um saber é um saber sobre isto, né? Sobre o gozo. E que como é que ele fala isso? É pelo gozo que a verdade vem resistir ao saber. Então, gozo, saber e verdade, e é pelo gozo que a verdade vem resistir ao saber, que é, digamos, o sintoma, né? Ele chama aqui nesse texto desta maneira, que eu acho que esclarece por que eu estou trazendo para essa discussão das sessões analíticas ou do encontro com os analisantes, o encontro com o analista via internet. Como? Repete essa frase aí que você falou. É pelo gozo que a verdade vem resistir ao saber. Isso é literal do texto do Lacan, né? E que o analista deve saber que ele analista, é uma outra relação com a realidade, não é a medida da realidade. O analista não é a medida da realidade, né? E, consequentemente, tem uma medida da realidade, mas não é o analista. E aí também, literalmente, Lacan, ele só faculta ao sujeito sua verdade ao se oferecer, ele, analista, como suporte do descer, graças ao qual o sujeito subsiste numa realidade alienada. Ou seja, o analista ele não é uma medida da realidade, mas ele se oferece como suporte para que o sujeito se divida, né, numa realidade alienada. Então, essa realidade alienada, sendo que o analista é a causa dessa divisão, né? É isso que, como ele conclui aqui esse parágrafo. Então, o analista se oferece como causa dessa divisão para que possa se subsistir a realidade alienada desse sujeito e que, né, de novo, será que com esse meio a gente poderia dizer que o analista dá suporte a isso, né? Exatamente a essa realidade alienada? E ele conclui de uma maneira que eu acho muito, muito esclarecedora. Ele vai dizer que a psicanálise, né, se sustenta a partir dessa ideia de um saber, né, como ele disse, que a verdade, né, vem resistir, é pelo gozo que a verdade vem resistir a esse saber, que um saber, esse saber, ele não é portátil, não é o analista quem porta este saber, ele não é portátil, ele não é, eu entendo assim, ele não é passível de ser levado, né? Por outro lado, o analista se faz guardião de uma realidade coletiva relativo a esse saber que não é portável por um só. Quer dizer, não é possível que um sozinho porte este saber. Por outro lado, né, eu acho que isso que volta mais uma relação com a realidade, que ele chamou de realidade coletiva.
e que o analista é que se faz guardião desta realidade coletiva. Eu estou forçando um pouco, claro, estou fazendo uma interpretação aqui, né? Forçando um pouco, se a gente vai conseguir avançar nas nossas discussões em relação a essa técnica, a essa tecnologia, para poder né, manter de alguma maneira ou sustentar de alguma maneira de que a gente permanece na via freudiana, a gente permanece buscando através desse conjunto de conceitos que a gente tem, se através disso a gente consegue sustentar a psicanálise sem o corpo. Eu acho que essa é a questão que me cabe mais profundamente, né? Quer dizer, esse saber que não é portável, que não é passível de ser identificado a uma pessoa, a um sujeito, né? Mas é preciso de algo coletivo, podemos dizer, não há autoanálise, é preciso a presença do analista, o desejo do analista, não é? Como sustentar algo da ordem da verdade, do saber e do gozo sem o corpo? Eu acho que essa é a questão principal para mim em relação a essa tecnologia. Então, se a gente vai, por exemplo, para esse texto, esse conjunto de textos aqui, né? Como eu disse, logo na introdução, a Judith Miller vai dizer que as rupturas, né, a ruptura de Lacan com a IPLA tem a ver com o fato de que não era possível prosseguir naquela via, né, que estava sendo trabalhada pela IPA, pois não seguia, não sustentava a via radicalmente nova aberta por Freud. Né? Então, assim, há um novo que é propriamente freudiano e que eu estou insistindo nesse significante novo porque se nós, para nos mantermos naquilo que foi o novo proposto por Freud, e que a Judith Miller vai dizer que Lacan não arredou pé, digamos assim, né? Porque ele não poderia fazer compromisso com outras abordagens, então ele seguiu essa via aberta por Freud, isso que é novo em Freud, sem fazer concessões. Então, eu me pergunto, nós estamos fazendo concessões à realidade nesse momento, né? É possível a gente falar de presença do analista, e aí tem um texto da Cristiane Albertini, esse conjunto dessa compilação de textos da seção analítica, que se chama A Presença do Analista não sem o corpo, né? Usando aquela lógica do não sem. Tem um texto do Ramandil que se chama A Seção Analítica como Sintoma, né? Então, é uma questão também para mim, se o que nós estamos fazendo é sintomatizando a psicanálise ao usar essa tecnologia. E se nós estamos, podemos dizer que nós estamos fazendo algo que inclua algo de novo, diferente do novo proposto por Freud, evidentemente, que é a via do inconsciente, né? O texto, eu vou
vou terminando, né, que eu acho que foi isso que eu me propus a apresentar rapidamente para a gente poder discutir. Na revista New Yorker, o artigo que foi apresentado lá se chama O Divã Vazio. E eles vão exatamente questionar duas coisas. Não estão falando exclusivamente da psicanálise, estão falando de todas as terapias, né? De todas as abordagens possíveis. Mas eles estão falando algo que me pareceu interessante, que é se essa inclusão nesse momento atende a uma nova geração. Então, quando eu penso, é uma novidade que nós estamos realmente introduzindo na nossa prática. Isto impacta os nossos conceitos, isso impacta a nossa clínica, isso impacta a presença do analista? Eu penso que sim. Eu penso que para que a gente possa ter elementos para sustentar e continuar com alguma frequência, eu diria, o uso dessa tecnologia, nós vamos ter que voltar a alguns conceitos, principalmente esses, né, onde que a realidade, de fato, produz modificações na psicanálise. Que tipo de... E o que é aceitável, né? Que tipo de modificação a gente pode incluir sem ferir a ética da psicanálise, né? Porque eu acho que quando a Judith Miller diz que o que fez Lacan romper com a IPA foram questões éticas, e éticas nesse sentido, né, de não ceder em relação ao desejo e não ceder em relação à novidade apresentada por Freud, se é obrigatório para nós, o século XXI, com essa mudança radical, nos mantermos completamente fiel à novidade apresentada por Freud, né? Se nós temos que nos manter fiéis, no caso, né? Eu fiel, o conjunto fiéis, à novidade apresentada por Freud. Eu acho que não se trata absolutamente de um recurso de sair do teatro, porque na revista da New Yorker eles dizem o psicanalista eles têm um setting, eles têm todo um jogo de semblantes, né, que faz parte da técnica e que, portanto, quebra, né, esse setting, fazer um trabalho. Não se trata disso para nós, a gente atende paciente em hotéis, a gente atende paciente caminhando, né? Nós temos muita flexibilidade em relação a isso. Nós não estamos presos, né, a um standard, nós não estamos presos a esse tipo de setting. Não se trata absolutamente disso, se trata realmente da relação com o gozo, com o corpo, com a presença do analista e com o encontro com o analista. Se eu tenho questões a respeito disso, né? Eu tenho, acho que um pouco mais do que questões, eu tenho receio, né, de que esse meio realmente, se for só para esse momento, ok, mas se for para se manter, nós precisamos encontrar
elementos teóricos, clínicos, e talvez de constatar na nossa própria clínica alguns efeitos que possam favorecer que a gente continue usando esse método em outras situações, né? Eu estava comentando com a Ana Alicia e com a Sônia que uma das questões que me chama muito a atenção nesse trabalho é como os pacientes eles se ressentem da falta de privacidade. Eles usam isso dizendo, na minha casa não dá, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, não sei o quê, mas eu não entendo por aí. Eu entendo realmente que a intimidade, a particularidade deste encontro com o analista, que pode ser traduzido, digamos assim, com esse conceito de que desta maneira fica difícil porque falta, né, um ambiente de privacidade, é um dos elementos que nós vamos ter que desenvolver melhor caso a gente inclua na nossa clínica esse veículo, né, o virtual, porque me parece que tem uma quebra tão importante nisso que seria a possibilidade do encontro mesmo, e, claro, o encontro que vai apontar para a relação com o pulsional, com o gozo, com o ato analítico, né? E que o que eu entendo que nós estamos fazendo nesse momento é quase uma manutenção, pelo menos eu me vejo fazendo isso, para não interromper, né? Porque estamos impedidos, é um recurso, como é que eu posso usar um termo mais apropriado para isso? É um recurso quase que uma improvisação. Talvez seja esse o termo que eu prefiro, né? Eu não entendo que a gente tenha elementos mesmo que nos dê tranquilidade e garantia para dizer que o que nós estamos fazendo é uma sessão analítica. Por isso que eu fui para esse texto, né? Eu até tinha me confundido um pouco aonde estava publicado, mas depois, no fim, eu localizei, que essa questão, o que a gente faz nesses encontros com os nossos pacientes é uma sessão analítica, eu diria que eu não tenho tranquilidade para dizer que sim. Não diria que não, absolutamente, também não afirmaria isso, mas eu acredito que não tenho elementos para dizer que aquilo que está sendo realizado nesse momento na minha clínica, eu chamaria de que cada encontro com os meus analisantes se dá uma sessão analítica. Eu diria que se dá uma continuidade, né? Não estamos correndo muito risco de interrupções, se bem que na minha clínica, por exemplo, não foram todos os pacientes que consentiram, eu acho que esse é um bom termo também, consentiram em ser atendidos assim, acho que não, né? Na minha experiência, não. Diria que uns 70% sim, 30% não, mais ou menos, assim, de uma maneira grosseira, mas esses que continuam e que estão até aproveitando, num certo sentido, né, de poder falar ou se sentir mais à vontade para falar, porque não tem o impacto, não tem o constrangimento, né, do corpo e da presença mesmo, né? Mas isso iria mais na direção de uma comunicação, muito mais no sentido até de um desabafo, de poder transmitir algumas verdades, né, que muitas vezes o paciente se sente aí omitindo, mas não propriamente uma sessão analítica.
analítica. Eu não teria confiança ainda em dizer isso, né? Então, quando eu me propus a falar sobre essa problemática, que nós temos que falar, obviamente, né? Nós temos que discutir, nós temos que trabalhar, nós temos que ler, nós temos que ter elementos conceituais para poder justificar essa inclusão na nossa prática de um intruso, né? Que é seja o computador, seja o telefone, seja, enfim, há uma intrusão aí que eu ainda não tenho condições mesmo de assimilar, né, na minha clínica, esse elemento intrusivo. Né? Bom, o que eu tinha mais ou menos pensado em apresentar para vocês, para a gente começar a discutir, era isso. É muito bem pensado, aliás, por sinal. Agradeço em nome da comissão do programa, em nome da diretoria, a sua comunicação, Sandra. E agora nós vamos abrir para uma conversação. Nós temos três Ótimo. possibilidades de manifestarem as perguntas. Uma é por aquelas mãozinhas dos participantes, outra é pelo chat e também pelo YouTube, que a gente está transmitindo no canal da Seção Bahia. Então, por enquanto, eu não tenho nenhuma mãozinha levantada, mas o chat que está sob os cuidados de Rogério Barros tem algumas questões. Então, Rogério, você pode manifestar alguma coisa aí? Olá, boa noite. Tem duas questões aqui, na verdade, são com relação às referências que quando utilizou e falou logo no começo, né, que ela serviu para construir a intervenção. Tânia perguntou se era um texto que a seção analítica era o mesmo texto que estava publicado no Correio 28, mas a gente viu que não, é um texto específico do campo freudiano. Na verdade, desculpa, é uma coletânea, né, de textos de um encontro que teve no campo freudiano, né? E se chama A Seção Analítica dos Riscos Éticos da Clínica, que eu acho que é exatamente o que a gente tem hoje como problemática. Né? Quais são os riscos éticos da nossa clínica no que diz respeito à sessão analítica desta maneira que a gente está fazendo. É que também tem um texto que escreveu com esse nome, a sessão analítica. Então, foi isso talvez que tenha confundido um pouco. Veja aí, Rogério. Nós encontramos aqui no Lacam em PDF, eu até compartilhei no chat, uma versão em PDF desse livro. Vocês podem ter acesso aí também. E uma outra pergunta, Sandra, que fizeram é se esse artigo do The New Yorker é de 2000, é um artigo que está publicado em 2000, ou se é algo mais recente. Não, saiu em 1º de junho de 2020. Não é novo, então. É novíssimo agora, acabou de sair. Faz 2 semanas, 3 semanas. Hoje é dia... 2 semanas. 1º de junho. É um artigo grande, onde eles levantam muitas questões, enfim, mas do psicanalista da Quinta Avenida, né? Por aqui pelo chat é isso. Tá. Marcelo Magnelli, tem alguma coisa pelo YouTube? Temos sim. A Aulinice pede que, se você, Sandra, pode comentar sobre os objetos tempo das sessões, o olhar e o ser visto por si mesmo na tela, e a reverberação da voz sobre o corpo. E eu também aproveitaria para, agora, sozinho, Sandra, quando você fala de que teria algo de uma facilidade maior em falar de alguns analisandos, né? Como é que a gente poderia ler isso? Se seria algo do infamiliar que se perde aí, se poderia ser lido desse modo?
enfim, se tem algo da presença do analista que não acontece, enfim, não sei se você poderia falar alguma coisa, você pensa algo a respeito? Essa questão do olhar, por exemplo, nessa própria matéria do New Yorker, eles falam que, entrevistando uma psicanalista lá, não vou me lembrar o nome, ela vai dizer que na análise, enfim, no consultório, o analisante não vê, né, o analista. O analista fica no divã, e, enfim, atrás do divã e o analisando no divã. Então, o que acontece? Ela está chamando a atenção para o aspecto de que tem algo muito impactante, né, para o analisante de ficar o tempo inteiro olhando no detalhe, digamos, os analistas. Então, que aí se usa de alguns recursos também adaptativos, né, eu vou usar esse termo mesmo, de ficar no divã ou no sofá e deitar e ficar com a câmera em algum lugar diferente, enfim, são modos de adaptação tentando voltar, né, a um modelo, tentando reproduzir, digamos assim, um modelo de uma sessão como se fosse possível, né? E, no meu entender, não se trata exatamente disso, não é desse olhar tão associado, né, ao que eu estou vendo ou eu estou sendo vista através de uma tela. Não é disso que se trata exatamente o objeto olhar, o objeto voz, né, naquilo que o Lacan propõe como objetos pulsionais, né? Não se trata de a gente fazer uma relação, estabelecer uma relação tão direta com aquilo que eu não tenho a menor ideia como é que a minha voz chega através desse método, né? de microfone e de internet que cai. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que, por essa questão de privacidade, resolveu que o melhor lugar que ela poderia estar era no carro. Foi para o carro. Aí estava parada, ficou com medo de ficar parada, começou a andar, ia para alguns lugares que caía a conexão. Enfim, uma chatice sem tamanho, além do que não dá nem para poder, né, usar de nenhum recurso. Eu falei, não vou atender assim. Não dá. É um limite que eu tenho de... se a internet cai, a pessoa está no carro. Eu acho que é um pouco excessivo. Não dá para ser tão condescendente, né, a ponto de aceitar qualquer situação como possível para uma análise. Então, acredito que uma delas é essa, né? Os objetos pulsionais, sem a presença, sem o corpo do analista, acho que a gente vai ter que encontrar elementos mesmo mais novos. Eu acho que é isso que está me convidando para estudar mais, né, e ver se a gente consegue incluir realmente alguma referência mais precisa dessa tecnologia na nossa prática. Mas não pode ser qualquer coisa, né? Eu acho que não... o objeto pulsional completamente ausente, como é que o analista vai dar suporte, fazer semblante de objeto, né, dar suporte a isso que se constitui numa sessão analítica, com tanta interferência? Eu acho que essa que é a minha questão principal, né? Então, a gente não tem... São muitas variáveis, né? Muitas variáveis.
E acho que para fixar algo que seja próprio da psicanálise, o analista tem que ter alguma garantia, né? De que as interferências todas, elas acabam nos tirando do lugar de analista. Um pouco esse exemplo que eu estava dando da minha paciente que pegou o carro, que saiu, caiu a ligação, mas não sei o quê. É muita coisa que interfere, né? Para poder fazer um trabalho minimamente relacionado com aquilo que a psicanálise se propõe, né? Pablo tem uma pergunta. Pode falar, Pablo. Obrigado, Sandra. No tengo nada formulado específicamente. Estaba con varias cosas cuando Sandra fechó con o intrusivo. E isso me chamou muito a atenção. Por uma parte, eu estou pensando se o campo da clínica com a psicose não nos daria uma pista aí em relação, inclusive, ao estatuto do corpo, porque me parece que a gente chama a dimensão do inconsciente real, algo que faz pum ao final. Parece que não é sim o corpo algo que faça E pensando não só na intrusividade do coronavírus, sino pensando um pouco mais além no que é a técnica, o estatuto do corpo na técnica, me parece que há que repensar isso que vem aí, que avança cada vez mais, onde o corpo só fica como puro resto, cada vez mais como algo que a gente há que se livrar, como resto puro mesmo. Aonde aponta isso? E não sei. Mas eu acho isso muito interessante. Mas a questão que ao final se me formula é: será que isso intrusivo que aparece não destituiu a função intrusiva do analista? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Tanto o corpo como o resto, né, que é diferente, digamos, Por isso que, quando eu acho até interessante o título dessa matéria da New Yorker, que é o Divã Vazio, né, que assim, sem corpo mesmo, né? Então, o que é que fica? Né? Se a gente coloca o corpo como resto, né, que é diferente do corpo desarticulado do gozo. Eu penso que a presença do analista, como você agora colocou, que eu acho que a gente tem que sim pensar o que é um encontro com o analista, né? O que é isso? A gente, em uma determinada época, a gente trabalhou bastante essa formulação, né? O encontro com o analista, principalmente na época do CPCT, onde havia toda uma aposta, né, de que naqueles primeiros momentos o sujeito pudesse ter um encontro, né, com um analista e, consequentemente, algo da psicanálise estaria ali presente, que se mais para frente ele quisesse, ou ele pudesse, ou ele gostaria, enfim, de dar continuidade a um trabalho, mas que era bastante pontual, né? Na época do CPCT, acho que eram 3 meses, não me lembro muito bem. Mas era o quê? Era aquilo que proporcionava um encontro com o analista. Eu acho que agora nós estamos exatamente fazendo um caminho completamente inverso. Eu não penso que atender desta forma favoreça um encontro com o analista. Ao contrário, eu acho que isso que você disse, Pablo, eu concordo. Esse elemento, ele tira o impacto, ele tira o efeito intrusivo do analista, da presença do analista, né? Ele minimiza, por isso que com alguns pacientes
eles falam mais, se sentem mais à vontade para falar desse jeito, falam coisas que não me falavam, né? Digamos, pacientes que estão comigo há alguns anos não falavam determinadas coisas e desse jeito estão falando, estão se sentindo à vontade para falar. E eu acho que isto que eu quis marcar quando Lacan diz que a psicanálise não é uma efusão comunicativa. Então, às vezes o paciente supõe que essa efusão comunicativa favorece a psicanálise, né? A dele, no caso, né? E eu diria que atrapalha, porque ele começa um falatório, não é tanto um blá, 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 não diria que é um gozo do blá, 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 estrito sensu, mas é uma crença, talvez, num certo desabafo ou de andar por caminhos não antes visitados na sua própria análise ou no seu próprio inconsciente, enfim, né? Então, favorecer isso não quer dizer favorecer a psicanálise, tirando esse aspecto da força mesmo da presença do analista e desse encontro com o analista que, além de ter esse aspecto de um certo constrangimento mesmo, né? Não é fácil, não é fácil. Rogério tem alguns comentários no chat. Vamos lá. Tem um comentário aqui de Ivone Maia com relação às sessões virtuais e seus percalços. Imagem e ou voz. Efeitos de angústia a partir da imagem da tela. Uhum. Espera que sumiu aqui o comentário. Da imagem de si mesmo e da imagem do analista, da imagem da reprodução, né? Isso, e falava com relação à voz, com os cortes das conexões, que às vezes dá as falhas na conexão. E tem um outro comentário aqui, que na verdade finaliza com uma pergunta de Marcela Antero, a colega. Ela começa: achei fantástico o seu percurso, queria te perguntar. Não sei se lembra de uma entrevista que Millet deu para o Libération, chamado O Divã no Século. Aí ele dizia que a presença virtual se banalizava a cada dia e que, com o tempo, seria onipresente. Achava que não teria incidência fundamental para nossas sessões. Pelo contrário, a presença real se tornaria preciosa quanto mais o real fosse sabotado. O corpo seria portável. Millet falou isso em 1999. E Marcela perguntou aqui se você estaria de acordo com essa proposição de Millet. O corpo seria cortado. Portável. 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 Quer ouvir mais uma perguntinha enquanto pensa? Isso, o corpo como um corpo portável. O Lacan vai dizer aqui que o saber não é portável, né? Faço mais uma ou você prefere falar? Pode fazer, eu vou dar uma pensada aqui. Tânia Abreu faz um comentário também. Obrigado, Sandra, pelo percurso que você representa bem das nossas inquietações. Você está questionando se o virtual traz suporte para a nossa prática e lembra, inclusive, que o acaso está menos presente nessas situações. Entretanto, creio que ainda precisamos de um tempo para saber os efeitos do casamento dos gadgets com o corpo libidinal. Por outro lado, gostaria de retomar uma questão já tocada por Varun em outra noite, que é o fato das telas servirem melhor para a transmissão ou menos o ensino e menos ao ato analítico. Ou seja, um uso da transmissão virtual para a transmissão da psicanálise, no ensino, mas menos no ato analítico, né, da questão analítica. Rogério, na verdade eu fiz uma diferença, Sandra. Boa noite, Sandra. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo. Entre transmissão e ensino, né? Eu comecei falando da transmissão e depois eu achei que já era demais. Aí baixei e fui para a questão do ensino, né? Que a tela, né? O Zoom,
e outras plataformas, se veriam melhor, né? Se você está de acordo com isso, se veriam melhor para o ensino, para isso que estamos aqui, fazendo entre nós, do que para o ato analítico. O ato analítico, como você disse, a gente não pode se esquivar no momento. Entretanto, não é sem questionamentos e sem a necessidade de um tempo para ver os efeitos desse casamento, né? A questão do ensino, a gente já teve até na própria EBP, né? Outras experiências, né? Como o Observatório do Autismo fazia, né? Então, retomar um pouco essa questão e salientar isso, que eu concordo com você, não que não seria um ato analítico, eu não me sinto confortável de dizer ainda isso, mas que precisa de um tempo, sim, para saber os efeitos disso, né? Ainda estamos passando pelo... Né? É como, por exemplo, Sandra, quem atende a crianças e que recebe no consultório essas crianças advindas das novas configurações familiares, né? Apesar disso já ter algum tempo, os efeitos estão começando a surgir agora, né? Crianças de famílias monoparentais, homoparentais. Eu estou fazendo um paralelo, né, para saber que acho bom que a gente esteja discutindo, mas que precisaremos de um tempo para saber, né, sobre os efeitos. É que eu penso assim, se as mudanças que a gente enfrenta na realidade, por isso que eu fui buscar todas essas relações da psicanálise com a realidade nesse texto do Lacan, que eu acho que é um texto que vale a pena ser retomado com bastante cuidado. Quando ele fala dos analistas que foram para os Estados Unidos, né? E isto como um efeito do nazismo na psicanálise, eu entendo uma necessidade adaptativa a um contexto social que não teria como incluir a psicanálise tal qual ela foi proposta por Freud. Pelo menos aqueles psicanalistas, de uma maneira, não estou falando individualmente, aqueles que foram, né, os 3 lá da psicologia do ego, obrigatoriamente, mas senão seria algo muito mais, em algum texto, eu não me lembro exatamente aonde, o próprio Lacan diz isso, né, que eles precisavam se adaptar para poder viver, né? Poderíamos pegar um pouco desse lado também, né? A gente está atendendo desse jeito porque a gente precisa pagar nossas contas e nós temos que continuar atendendo, né? Então, se nós temos possibilidade de continuar trabalhando, por que não? Mas será que isto que nós estamos fazendo se aproxima de uma adaptação a uma nova realidade, né? Como todas as variações possíveis, a gente vive uma outra época, né? Por isso que eu acho que quando o Lacan chama atenção e lembra totalmente a proposta do Freud de que a psicanálise não é uma visão de mundo, né? Ou seja, ela não se modifica com essas novidades, digamos, né? Agora, o sintoma, evidentemente que o sintoma tem as suas variações, né? Não dá para dizer que o sintoma é igual, né? Ele muda. Então, a minha questão era mais assim, eu teria... O que eu pretendo continuar trabalhando é se nós estamos sintomatizando a psicanálise com esse recurso, né? Se esse é um sintoma da psicanálise. Se nós estamos fazendo... Porque não somos só nós, né? Que estamos então, era isso que eu ia te falar. Eu acho que é um sintoma, se estamos sintomatizando, é da época, porque eu tenho dúvidas, né, assim, Sandra, se não vai ser necessário depois, né, de podermos voltar aos nossos consultórios e termos um trabalho presencial e um trabalho virtual, se a gente vai realmente conseguir eliminar o virtual.
até por conta desses ganhos aqui, por exemplo, agora. Acho que vai ter que se trabalhar no sentido do bom uso do virtual. Eu acho que quando você fala da transmissão e do ensino, eu acho que você faz uma boa divisão. Por quê? Tanto também na sessão analítica, né? Isso que eu estava dizendo. Nós podemos fazer um trabalho nesse contexto. Nós não estamos fazendo outra coisa que não algo que seja próximo da psicanálise, né? Agora, você consegue imaginar, eu não consigo, mas estou perguntando para você, o ensino do passe desta forma? Não. Isso, não, inclusive, não precisa nem chegar até o passe, Sandra, a gente pode até um pouquinho menos. Estamos recomendando, pelo menos na BP Bahia, e em outros lugares eu já escutei, que a gente recorra à clínica clássica, mas que evite casos clínicos, né? Discussão de caso clínico por via online, pelo virtual. Então, sem sombra de dúvida, né, que nós temos, do mesmo jeito que a gente tem limitações, por exemplo, para o ensino, de trazer colegas de fora, como está acontecendo agora, a gente tem as limitações que a internet impõe, né, porque não se tem controle, é aberto a quem interessar possa, com a clínica. Sem sombra de dúvida, um ensino do passe, né, uma reunião do passe, ou até mesmo caso clínico, como eu estou dizendo, né, não é viável. Por esse... São limitações diferentes, né, Tânia? Eu acho que um caso clínico você está expondo e o ensino, né, não só o ensino do passe, propriamente, mas o ensino, né, sem a presença, aí eu acho que a gente precisa, se for possível, a gente continuar a nossa investigação, mas nesse momento eu não vejo possibilidade, né? Eu acho que teríamos que pesquisar muito para ver. Inclusive tem textos bastante. Então, todo mundo está pensando isso, né? Não é uma coisa que a gente esteja negligente, né? De forma alguma. Nós estamos muito atentos e preocupados realmente se o que nós estamos fazendo se aproxima de uma sessão de análise, né? Uma sessão analítica. Eu coloco nesses termos mesmo, né? Se tem uma aproximação. Do encontro, né? Vai, Jordan. Então, Sandra, gostei muito do percurso que você fez, as questões que você levantou. Fala um pouquinho mais alto. Me pareceram muito importantes todas essas questões que foram levantadas por Sandra. E acho que tem algo que você traz para contribuir mais ainda com o tema, que é essa questão se, passada a pandemia, se volta aos divãs, a presença, às sessões presenciais, ou se pode agora, doravante, incorporar essa nova metodologia sem comprometer os princípios freudianos e lacanianos. Então, essa me parece uma questão fundamental, porque quando você diz que se trata atualmente de fazer uma manutenção, eu entendo isso no sentido de que, a partir de uma circunstância, de uma contingência, o analista encontra uma resposta contingente a esta contingência e sai da repetição do seu saber fazer do consultório. Agora, alguns problemas se apresentam. A transferência, e eu penso que quando o sujeito demanda continuar, o analista tem que responder da sua posição, tem que aceitar, portanto, não é, esse pedido, ou a sua aquiescência a essa proposta do analista de continuar o trabalho, que é da posição do analista continuar com esse trabalho de escuta. Agora, porque se o analista assim não o faz, está havendo resistência, e nós sabemos que a resistência é também do analista.
Então, há a resistência do sujeito, mas há a resistência também do analista a poder fazer essa prática, aqueles que se negam a fazê-lo. Uma outra questão que me parece fundamental é a questão da presença do analista. Então, se entendemos que a partir da constituição do sujeito pela imagem e a voz como corporal, nós estamos aí com a voz e a imagem do corpo como a possibilidade da presença do analista. Agora, temos que entender também que a presença do analista não se trata apenas de uma presença corporal, física. A presença do analista tem a ver com o ato do analista. Exato. E aí, toda vez que há uma intervenção do analista que possa evocar algo do sujeito, né? da sua divisão, enfim, algo se modifica aí, o analista está presente. Essa é a questão, se nesse método virtual, se isso é possível. Cleiton, Então, você vai nessa... desculpa, Roberta. Como? Não, eu pensei que você tinha terminado. Não, então é isso. Se é possível. Agora, se é possível, essa ideia de Millet, de 1999, também vai ser possível. Que o analista possa levar o seu corpo, o corpo ser portátil, no sentido de que ele pode ser oferecido numa outra modalidade, que não seja a presencial. Eu não tenho certeza em relação a isso, mas me parece que isso vai ser inevitável. Pelo menos durante um grande período, porque o que está posto para o analista agora, principalmente para aqueles que estão acima de 60 anos, é uma imposição do outro, ele fica em casa. Então, para ele responder da posição de analista, ele tem que responder por essa forma. Por enquanto, está sendo assim. Agora, se isso vai vingar, é uma outra questão que, no início da minha intervenção agora, eu já fiz alguma reflexão. Então, era isso que eu queria fazer. Peraí. Cleiton, você vai nessa mesma direção? Sim. Então, fala mais alto um pouco. Tá. Boa noite. Agradecer... Olá, Cleiton, tudo bem? Tudo bem, Sandra. Prazer te ouvir mais uma vez. Eu concordo com você, eu acho que você trouxe uma série de questões que recolocam a discussão não se é a favor ou contra o atendimento nessa modalidade, mas de perguntar se uma vez que a gente faça isso, o que sustenta isso? Qual a epistemologia lacaniana ou epistemologia freudiana que sustentaria isso? E aí eu me lembro de duas passagens, rapidamente. Uma está disponível no YouTube, uma fala do Ariano Suassuna, dizendo do embaraço dele quando ele recebia algumas ligações telefônicas quando ele trabalhava no escritório de advocacia. Então, ele marcando muito que a relação dele tinha que ser muito presencial e não pelo telefone. A outra fragmento de lembrança, uma vez conversando com a Marcela Antelo, lembrou a primeira exibição de cinema, como que as pessoas, diante de uma imagem de um trem que vinha, saíram correndo, diante de um certo horror. De lá para cá, houve um deslocamento muito grande, né? Ou seja, hoje nós estamos... a relação, muitas vezes, virtual, com gadgets, substitui, muitas vezes, relações de proximidade, da presença física do corpo. Então, acho que um risco, do modo como eu entendo o que você está trazendo, é que, se o discurso analítico é uma modalidade laço social, e com essa pletora de imagens, de gadgets, de virtualidades, né, de imagens que não nos assustam, mas nos deixam muito siderados, se um risco não é justamente de uma queda de um laço social para aquilo que hoje a gente tem como rede social. Eu acho que um decréscimo de uma rede, de um laço social para uma condição de uma rede social.
Mas, ao mesmo tempo, eu ainda vou um pouco na direção do que finalizando, do que o Jordan e Tânia disseram, de aguardar um pouco por essa epistemologia, como é que ela pode responder, porque eu fico pensando, será que a voz, não como objeto, mas se você pensa um violão, piano, uma flauta, tem sempre uma caixa acústica por onde essa voz é emitida. O corpo também. Ou seja, na hora que emite a voz, seja pelo tom de voz, pela temporalidade da voz, tem alguma coisa que é um corpo que modula. Não digo que seja suficiente, mas será que pensar por aí a voz, e não pela vertente do objeto A, não seria uma maneira de engatinhar nessa questão? Eu vou fazer E aí, se me permite só uma coisa, sobre o ensino à distância, as universidades públicas têm se deparado com isso, né? E aí, por causa de um outro problema, porque há uma tendência também de uma racionalidade neoliberal de transformar tudo à distância e em virtual. Isso é um outro risco que nós analistas corremos, de não cair de um sintoma da época, de cair tudo na ordem do virtual realmente. Ou seja, são algumas questões aí. Obrigado, um abraço. Eu vou fazer uma intervenção chata por causa do horário. Vou pedir a Magnelli que mande uma questão do YouTube, Rogério outra e depois Sandra fecha. Que horas termina, Analicia? Termina 9h30, são 9h30. Já são 9h30. Então, eu vou só fazer essa corrida aqui, Marcelo, Rogério. Ok. Passa para você. Vá juntando aí. Tem muitas pessoas aqui no YouTube agradecendo a intervenção, dizendo que está sendo muito importante. Alguns até querendo saber se vão poder assistir trechos que não puderam ver antes. Enfim, me parece que toda gravada no site da TV Bahia, da Seção Bahia. Essa foi ótima. Isso, exatamente. Temos ainda algumas questões aqui que a gente pode repassar depois para você, Sandra. Agora eu destacaria que foi a pergunta do José Ronaldo. Ele fala a sua opinião diante do movimento, enfim, de se avaliar, né? De como está começando a discutir sobre efetividade, enfim. Como é que se ficaria para receber pacientes novos, pessoas que queriam da primeira vez, né? Não problema. Tem um comentário aqui de Luiz Felipe Monteiro, interessante também. Um aspecto interessante a levar em consideração é como cada sujeito está marcado pela incidência desses aparelhos em sua economia libidinal. Para além do analista, do outro lado da linha, há o objeto tecnológico como pedaço libidinizável para cada um. Inclui-se aí os impasses com o próprio objeto técnico. O silêncio do telefone não é o mesmo que o silêncio no divã, por exemplo. Para alguns sujeitos, o próprio silêncio parece ser mais suportável no divã do que na linha. Então, agora, Sandra, e fechamos. Vamos lá, Sandra. Eu vou ser bem rapidinha, porque já passamos da hora e eu prefiro não passar muito da hora. Então, enquanto eu ouvia vocês, eu me lembrei de uma apresentação do Marcelo Veras, num TED que ele fez, que ele diz assim que a primeira coisa que alguém faz hoje em dia ao acordar é pôr a mão no seu órgão sexual. E aí ele faz a brincadeira dizendo que é o telefone celular, né? Então, assim, dá para a gente fazer essa substituição, né? Esse aparelho, não é? Ele pode entrar na série, né, dos nossos, claro que gadgets sem dúvida nenhuma, mas uma relação mais pulsional com isto, né? Nessa economia libidinal, né? Será que a gente pode incluir o celular? Claro que se você pega um moleque de 12, 13 anos, realmente a relação com este
meio, né, é absolutamente diferente de pessoas de outra época, de outra geração. Então, tem uma questão geracional aí, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu me pergunto se a gente pode fazer essa substituição, ou seja, dá para nós abrirmos mão, né, da natureza do corpo, né? Então, assim, será que estamos indo na direção mesmo de uma robótica, né? De que o corpo vai sofrer tamanha transformação que a gente não vai ter como, né? Inteligência artificial, etc., todas essas novas ciências aí que estão trabalhando com essas questões, precisamos, sim, incluir tudo isso, né? Mas, para tanto, a gente não tem que saber como que isto não deturpa e deforma aquilo que nos orienta. O Lacan vai dizer que a psicanálise freudiana tem um eixo, né, nesse texto mesmo que eu disse. Então, assim, eu sou, para mim, isso faz muito, me orienta muito, né? Ou seja, a orientação lacaniana, na minha opinião, também é isso, tem um eixo, né? E o eixo freudiano, de um lado, tem o novo. Então, assim, o novo não quer dizer a novidade, o novidadeiro. Eu ainda colocaria esse meio virtual como novidadeiro, como mais um elemento de objeto de consumo, etc., etc., etc. Ainda não tenho elementos, pelo menos, para poder afirmar que nós vamos realmente ter que incluir algo novo. Em relação a quê? Em relação ao inconsciente real. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se a gente ficasse no inconsciente transferencial, no inconsciente articulado como linguagem, talvez a gente até possa receber pacientes novos, fazer entrevistas, né? No sentido de proporcionar um contato com uma outra forma de se relacionar com o seu inconsciente. Algo que não se trata de uma busca de um mundo íntimo, né? O Lacan marca bastante, não se trata disso, não se trata daquilo. Agora, se a gente pensa no que quer dizer para nós o inconsciente real e a presença do analista, não somente enquanto corpo, mas enquanto presença, né? Ainda pode ser que a gente mude a tecnologia, né? Pode ser que as coisas não sei para onde vão, mas ainda, no meu entender, faz muita diferença. Eu acho que isso que eu estava dizendo, que facilita, permite que se fale coisas que, na presença do analista, algo se cala, né? E que essas escansões são importantes, ainda eu não arriscaria, de maneira nenhuma, fazer essa substituição. Eu por enquanto, eu estou usando esse método como exceção e não como regra, né? Então, assim, eu estou numa época de exceção, usando um recurso contingencial e que, dependendo de como que isso vai caminhando, e nós, numa comunidade, muitas pessoas trabalhando desse jeito, não é uma prática isolada minha, nós podemos, sim, buscar conceitos e fundamentação epistemológica de por que essa técnica permanece ainda no eixo freudiano da possibilidade da associação livre com tudo que isso quer dizer, né?
não Ai, peraí que mutou, Sandra. Peraí que ficou mudo. Marcelo, como é que eu tiro isso aqui? Tá mudo. Ai, meu Deus. tirou meu som, pronto, já pus de volta. Voltou. Mas, Ai. enfim, é mais para concluir mesmo. Eu acho que não precisamos nos alongar mais. Eu acho que nós não vamos conseguir espremer muito mais do que já foi abordado, que já são muitas questões, e eu agradeço bastante a vocês por me ater um pouco mais, procurar referências. Eu acho que no Jacalan Miller tem muitas referências sobre isso, né? Não só a lembrança da Marcela, mas tem várias outras referências onde ele trabalha possibilidades, né, de atendimento da experiência do real, né? A gente, se a gente pode dizer que o virtual funciona como uma experiência real, né? Uma experiência do real no tratamento analítico, né? Então, Sandra, nós agradecemos muitíssimo a você. Vou lhe brindar com um chazinho aqui. Isso ainda não dá, né, Analice? A gente não consegue, né? Pois é, um brinde virtual. E agradecemos muitíssimo mesmo a sua participação. Com certeza ficaram algumas questões, tanto no YouTube quanto no chat, mas é sempre melhor ficar mais alguma coisa do que não ter perguntas, né? Então, a gente tem Com sempre certeza que a gente não alcança, mas que vai dando continuidade em outras oportunidades. Então, muitíssimo. Vamos em frente, né? Que a gente vai continuar em casa há bastante tempo ainda, como disse o Iordan. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, muito bom. Obrigada, muito bom. Deixar um pouquinho aí para as pessoas lhe agradecerem, quem quiser. Eles conseguem desmutar seus microfones, podem falar. Obrigado, Analícia. Um grande abraço. Eu falei, boa noite. Obrigada, um abraço, foi ótimo, gostei muito. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Então, vou encerrar, viu, gente? Um beijo para todo mundo. Beijos. Brinde.